Olá, eu sou Juliana Garcia, esse é mais um episódio do PVA Entrevista e eu vou estar recebendo hoje a minha médica oftalmologista, Maria Mercedes. Ela é minha oftalmo, eu tô sem o óculos aqui, mas é só pra fazer o podcast, né, Maria Mercedes? Então, tô liberada, né, hoje do olho, assim, né? Hoje a gente vai conversar sobre muitas coisas que envolvem esse órgão tão precioso aí, que é o olho, e tão mal cuidado em alguns momentos, né, Maria Mercedes? Com certeza. Fala um pouquinho, se apresenta para as pessoas te conhecerem, tua formação, quem é a Maria Mercedes? Joia. Eu sou Maria Mercedes. Primeiro, obrigada pelo convite, Graça. Uma honra. Muito bom estar aqui com você. Eu sou Maria Mercedes, eu sou oftalmologista, eu me formei na Universidade de Cuiabá, fiz minha residência em oftalmologia em Belo Horizonte, Newton Rocha, e meu fellow no Instituto de Ciências Médicas em Belo Horizonte e São Paulo, Hospital de Medicina de Olhos. Minha especialidade é glaucoma, mas obviamente eu atendo oftalmologia geral, e é isso. O glaucoma, na verdade, é a sua paixãozinha, né? A minha paixãozinha, exatamente. Vamos começar por aí, então, já que você gosta desse assunto. Vamos explicar para as pessoas o que é o glaucoma, então, e como é que a gente diagnostica o glaucoma. Olha, ela é uma doença que acomete a gente chama de nervo óptico, que é a estrutura que carrega todos os fios de visão nossas, né? E existem vários tipos de glaucoma, mas a maioria deles causa, na verdade, a perda desses fios de visão pelo aumento da pressão do olho, né? E é uma doença que não tem cura, mas tem controle, então por isso que o diagnóstico precoce é tão importante para prevenir a perda da visão irreversível, né? Que é o que acontece porque a maior parte das pessoas, porque elas não vão investigar Exatamente. Quando chega no oftalmo já perdeu, ou está grande parte da visão já perdida, isso. Né? E o mais interessante é que como a doença ela acomete a visão primeiro da periferia em direção ao centro, geralmente quando está no começo da doença a pessoa não percebe que tem essa perda de visão. A gente realmente só percebe que o bicho pegou quando a visão já acomete a parte central e aí realmente já não tem o que fazer, né? Como os dois olhos trabalham juntos, né? O campo de visão acaba que um acaba compensando o outro e verdadeiramente a gente vê a perda quando já está no centro. E infelizmente já é um caso mais avançado. Né? E aí não tem nem cirurgia e nem tratamento que possa ser feito? Na verdade, existe o tratamento, inicialmente se faz com colírios, né? Ou com laser hoje em dia. Mas nos casos mais graves, né, que não respondem ao tratamento habitual, a gente vai para cirurgias, né? Hoje em dia existem vários tipos de cirurgia, né? Cirurgia convencional, que chama trabeculectomia. Existem tratamentos com laser, né? Também como se fosse um procedimento mesmo cirúrgico. Enfim, né, existem várias coisas para o glaucoma. O interessante realmente é fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né, para você evitar as consequências da doença. O glaucoma é uma doença que vem com a idade, geralmente quando a gente está envelhecendo, ou a gente tem isso também enquanto jovem? Na verdade, existem os glaucomas de pessoas jovens, né, que é o glaucoma primeiro congênito, né, ou seja, o nascimento, e o juvenil, que pode acometer mais ou menos até os 42 anos, né, então... na maioria das vezes os glaucomas não tem um sintoma, né? Por isso que é tão importante fazer a avaliação periódica. Não dói o olho, não vai ter um sintoma assim. Se for um glaucoma, a gente chama, existem vários tipos, mas se for o glaucoma de ângulo aberto, né, as pressões são altas e a pessoa não sente nada, né? Agora o de ângulo fechado, que é quando o nosso ralo do olho que drena o líquido dentro do olho é fechado, podemos ter alguns sintomas de dor de cabeça, dor nos olhos, visão embaçada, ver os halos, né, no entorno das luzes, né, ou simplesmente nada, silencioso mesmo. Exatamente. Quando eu te convidei para... Eu estou me adaptando, né, o envelhecimento deste olho, né? Eu já usava o óculos para leitura, com 35, 36 anos eu já usava, mas só para ler mesmo, que eu percebia que tinha um cansaço ali. E aí, até o seu pai era o meu médico, né? Porque aí tem a questão genética sua, né? Você é filha de oftalmologista, né, Dr. Rafael. E o teu pai foi um dos primeiros médicos que eu fui.
E aí eu lembro dele falar assim um dia pra mim, olha, eu tava com 39 para 40, vamos esperar porque vai piorar depois dos 40 anos. Aquele diagnóstico bem, vai piorar, né? Porque eu comecei a sentir, na verdade, e foi uma coisa muito engraçada, porque a gente não cuida mesmo, sim, não fica atento, né? Quando eu sim, procurei teu pai antes da pandemia lá, eu tive uma inflamação ocular, mas por conta do processo do glúten, né? Sim. Eu tava com um processo tão inflamatório no corpo todo, sim, sim, e eu lembro que eu tinha um inchaço no globo ocular, era como se a bolinha do meu olho tivesse sempre saltada mesmo, né? Só que ninguém sabia de onde era essa origem desse... E aí eu comecei a aumentar um pouquinho o óculos, né? Fiz um tratamento, melhorou. E só melhorou com a retirada total do glúten da minha vida, né? Sim, sim. Só que aí tem lá o envelhecimento natural, né? Sim. Que é depois dos 40. Tem esse pulinho sim, mesmo, né? Não tem como, né? Exatamente. E na verdade, cada vez tem se visto mais a antecipação desse envelhecimento, né? Tem pessoas que começam com 38 ou um pouco antes mesmo, sabe? É normal, é natural do corpo humano perder a capacidade de enxergar para perto, principalmente depois dos 40, né? E é gradativo, então até nós estávamos conversando sobre isso, né? Isso irá acontecer, isso é natural ao corpo, isso faz parte do envelhecimento nosso mesmo, né? É porque é uma ótima consulta com você, tipo, olha, piorou, mas ano que vem vai piorar mais, você vai trocar o óculos de novo. Como assim? Exato, mas é justamente por isso, porque a maioria das pessoas fala, nossa, não, é terrível, né? Chegando aos 40, a gente começa a afastar o braço e isso verdadeiramente acontece. A gente começa a afastar o braço para tentar enxergar um pouco melhor. Chega uma hora que acaba o braço e a gente realmente percebe que já não dá mais. Ou a gente se boicota, né? Aumentando a letra do celular ou então pedindo para o colega ler, né? Os filhos lerem. Mas realmente chega uma hora que não dá mais, né? E isso irá acontecer gradativamente até os 60 anos de idade. Então, o que eu te falava é verdade. Ano que vem, daqui a um ano e meio, teu grau vai aumentar e vai aumentar mesmo. Então, um dos mitos, né, que as pessoas têm é que, se eu começar a usar óculos, aí eu vou ficar viciada. Na verdade, não, né? Você vai ter qualidade de vida, né? O quanto antes você usar, né? Teu grau irá aumentar você usando ou não. Isso faz parte. Eu te perguntei, né, Felipe, como eu tava, e acho que até é legal você falar, porque um dos convites foi justamente isso, né? O quanto a resistência, isso, né? Porque quando eu cheguei para você para fazer essa avaliação, a minha resistência de não usar óculos, o que aconteceu com o meu olho, Maria Mercedes, né? Tava todo ferradinho ali, né? E até essa tensão, porque é o que você falou, eu olhava e para focar o embaçadinho, eu forçava, né? Que a gente começa a olhar sexy para todo mundo, assim, né? Fechando o olhinho, porque você não enxerga e tenta focar. Isso. E o olho, ele tem naturalmente essa busca pelo foco. Sim. Só que isso tensionou toda a musculatura em torno do meu olho, né? E por isso a dor de cabeça, muitas vezes. Essa tensão do olho pesado aqui em cima, né? Exato, o tempo todo, né? Tentando enxergar, afastando o braço, tentar achar o melhor lugar, né? Eu acho que isso que... né? E aí o alívio fica ótimo, você coloca a lente e fala, nossa, eu vi a letrinha. Exato. Não confundiu o que com o O, né? Lá. Gente. E aí você fica viciada neste comportamento, isso aqui é o alívio. Perfeito. O tempo todo, é muito mais comportamental, senão vamos sofrer, né? Exatamente. Mas é triste, viu? Não é uma coisa que a gente quer aceitar, mas a gente tem que aceitar. Mas porque faz parte, né, do envelhecimento, né? Na verdade, eu acho que é um pouco, talvez contraditório, né, para nós, isso para todos, né? Depois, quando bate os 40 anos, você perceber que realmente começam as dores, começa a dificuldade de visão. Tudo tá envelhecendo, né? Pronto. Então, o olho também envelhece. E a gente tem que trabalhar muito essa aceitação. Perfeito. Os meus problemas foram todos esses, mas agora eu estou conscientizada, né? Estou lendo muito melhor, estou lendo a legenda, né, do filme, que é uma coisa impressionante. Mas a gente tem vários fatores, né? Essa semana eu conversei com você sobre essa questão do estresse, né? Uma das queixas do consultório dos meus pacientes é o nível de estresse muito alto. Sim. E o estresse traz N problemas para essa questão oftalmológica, né? O vulgo a gente tira sarro, né? Tem uma amiga minha falando que o olho dela não para de pular mais. Pronto. Queria que você transcorresse. O que é? O que o estresse pode ocasionar no olho? Olha, na verdade a cabeça controla o corpo, né? Então, se você pensar que tudo, obviamente, o teu comportamento, né? E a forma como você lida com a vida, isso determina o que você é, como um todo na sua máquina. Nós somos uma máquina. Então, se você pensa que o estresse, ele desencadeia descargas, né, de milhões de coisas que afetam o corpo inteiro, incluindo a musculatura.
Então, primeira coisa, esses tremores que a gente tem chamam blefaroespasmo, que geralmente acontecem quando a gente tem descargas, né, de tudo, né? Geralmente está associado ao estresse, a noites mal dormidas, a olho seco, né? Mas usou algumas substâncias, né, principalmente mais excitatórias, né? Exatamente, né? E isso também influencia na musculatura do olho. Nós temos músculos fora e dentro do olho que trabalham no foco, né? Se a gente repara, eu sempre falo para os pacientes, né? Você nunca reparou quando a gente olha para longe o olho fica reto? Quando a gente olha para perto, não é que eu fico vesga, mas é que a musculatura fora e dentro do olho trabalham para eu enxergar bem, né? Bem de perto e focado, né? Então imagina nós que usamos muito telas de computador, celular, ficarmos horas nessa posição. Se já só de conversar com você te dá aflição me ver assim, imagina, né, o teu cérebro trabalhando dessa forma. Então a musculatura em algum momento ela quer descansar e nós queremos enxergar, né? Então isso também afeta dá uma alteração chamada espasmo de acomodação. A dificuldade que nós temos por vezes, né, de enxergar, fala, gente, engraçado, eu tô de dias pra cá meu grau muda, né, varia da noite pro dia, começa a ter flutuação da visão, tem dia que eu enxergo, tem dia que eu não enxergo, eu tenho que ficar piscando, afastando, né? Até em pessoas novas que não têm o problema da presbiopia, que é o envelhecimento que acontece com a idade. E aí você vai pesquisar e realmente o paciente tem noites mal dormidas, estresse, carga de trabalho aumentada, excessivo, não faz atividade física, e assim, né, isso realmente afeta e muito, né? Outra coisa que eu acho que está relacionada ao nosso dia a dia de trabalho e de estresse, sabe? Que eu acho que nós todos temos feito mais, principalmente depois da pandemia, que é o excesso de uso de telas de computador e celular, né? Então, além do forçar a musculatura, né, a gente pisca muito pouco. Então, nós temos olho seco. E aí começa a sujeira bem do olho e etc, sabe? E que a gente não percebe, né? Eu estava com isso, né? E eu só me atentei quando você me orientou, né? Porque no final do dia eu sempre tinha uma ardência no olho, mas eu associava só ao, eu tô tão cansada que o olho, preciso descansar, fechar o olho um pouquinho, mas não é. Precisava realmente piscar mais, né? Para poder lubrificar esse olho, né? E na verdade a gente só repara que a gente tem isso quando a gente observa o outro. Né? É a ideia do espelho, né? Pronto, porque por exemplo, lá em casa meu esposo trabalha com computador o dia inteiro, né? Me dá aflição vê-lo trabalhar. Parado assim, focado, sem piscar. Pronto, e duas telas, aí ele fica, passa pra outra, sobe, desce, fulano entra, ciclano liga, e não pisca, né? Dá vontade de fazer assim, né? Pisca. E, inclusive, né, do bom esposo de oftalmo, eu deixo um lubrificante do lado dele para ele lembrar não só de piscar, mas também de lubrificar. Que bom, não é só eu me sinto bem mais. Alguém tem que lembrar os outros de piscar, isso, né? Exatamente. É bem isso. Inclusive em casa com as crianças. Se você reparar como as crianças ficam, né, assistindo uma coisa colorida ou um programa, né, eles ficam vidrados. Exatamente como a gente fica no trabalho. Pois é, então a redução de tela envolve isso também, né, um pouco, né? Também, não só o relaxamento da musculatura na visão de longe, né, como também a gente evitar, inclusive nas crianças, né, o excesso de telas de celular nas crianças tem desencadeado o aumento da miopia. Eu dou exemplo, por exemplo, quando eu comecei minha residência, ou até na nossa infância, se vocês lembrarem, a gente não tinha muitos coleguinhas com óculos, tinha 1 ou 2 gatos pingados, né? Hoje em dia, você vai na sala de aula, a maioria das crianças está usando óculos. E antigamente a gente escutava as pessoas falando, se afasta da televisão, está muito perto da televisão, vai ficar com problema de visão. Era uma coisa, assim, leiga de se falar, mas que tem lógica, né? Sim, e na nossa época que não existia o celular. Sim, era só a televisão, né? Pronto, hoje em dia eles, né, a geração está muito diferente, né? Eles realmente, tudo deles é próximo, diferente de nós, né? Bem isso. Então, isso tem aumentado a quantidade de miopia nas crianças. Inclusive, tem até estudos de novas tecnologias nas lentes para tentar reduzir o crescimento do olho da criança. Que na verdade acredita-se quando você faz esse movimento, né, o excesso desse uso da musculatura para perto, você estimula o crescimento da criança. A criança por si só já está crescendo, o olho dela já está crescendo. Se a gente estimula esse crescimento, quando ela faz o estirão do crescimento, quando ele começa, dependendo adolescência. Exatamente,
o olho cresce além. E aí a criança começa a desenvolver graus de miopia, assim, que, gente, a cada 6 meses aumenta. Eu falo, gente, se a gente não cuidar agora, com 18 anos vai estar uma coisa só vai parecer mangá mesmo, né? Aqueles desenhos chineses, os olhos enormes. O óculos bem grosso, assim, né? Hoje em dia existem tecnologias para isso, né? Mas de qualquer maneira é uma coisa que nós conseguimos cuidar, sabe? Pode ser preventivo. Exatamente. Você estimular mais atividades, por exemplo, das crianças ao ar livre e também de longe. O que eu falo para os pais, estimula a criança, ao invés de assistir um vídeo no YouTube aqui, ou desculpa, nem qualquer plataforma, né? Próximo, estimule a assistir na TV. Muito melhor, e sentado longe, muito melhor na TV do que no celular. Né? E eu acho que mais esses cuidados, assim, né? Que a gente realmente não para pensar, sim. Né? Então, nessa infância, vale a pena, então, fazer consultas também periódicas, não só quando tem uma indicação da escola, ou por queixa de enxaqueca, que geralmente procura seu oftalmo, exatamente, né? Exatamente. Porque tudo da enxaqueca deve estar com problema de visão, né? Exatamente. E não é só isso, né? Exatamente. Não, e tem outra coisa também, né? Tem crianças, por exemplo, que são míopes e não se desconfia. Por quê? Porque a criança enxerga bem de perto e mal de longe, né? Então, às vezes ela vai lá, senta mais próximo do quadro, faz assim, resolve, então, né? E pronto. E ela aqui enxerga super bem, aqui no celular melhor ainda. Então, assim, realmente o pai começa a reparar, né? Muito tempo depois, realmente, né? É interessante fazer essa consulta de rotina mesmo, preventiva, até para você ver, né? Se existe algum problema na criança, né? Ou essa semana mesmo eu atendi uma criança que tinha... que na verdade a mãe desconfiou porque a prof disse, gente, ele não vai bem, né? Ele troca muitos números, troca muito as letras, né? E realmente faz sentido a criança somar, né? 19 mais 8, né? Ao invés de fazer a conta, e ele errava porque ele trocava o 9 com, desculpe, o 8 com 6, ele, né, olhava o 9, né? Trocava os números por falta de visão, né? Olha isso. Então, pode ser, né? Pode Na verdade, perda de atenção também em criança durante a aula, porque ele não enxerga. Até entediado, né? Não consegue enxergar, ele vai se entediar e vai virar pro lado, né? Eu tive uma paciente que teve a retina do olho descolada por estresse, né? Eu falei, mais um medo acionado, né? Porque, como assim você pode... né? Eu sempre falei que eu tenho medo de bug jump, porque bug jump descola também, né? Por causa do tranco, assim. É mais comum do que a gente imagina isso, porque, assim, eu nunca nem tinha ouvido falar que poderia acontecer isso, né? Na verdade, eu acredito que esteja relacionado a uma coisa chamada serose central, né? Na verdade, é um descolamento mesmo da retina que acontece por um acúmulo de líquido na parte central da visão. E isso geralmente está associado a pessoas que têm carga de estresse, de trabalho muito aumentada, noites mal dormidas ou que usaram corticoide, né? Recente a perda, a dificuldade de visão. Geralmente eles queixam de embaçamento ou então meio que uma mancha no centro, né? E realmente está associado, a maioria dos pacientes tem essa carga de estresse excessiva. E tem como tratamento? É reversível? A serose central, sim, a gente trata, né? Não tem um tratamento específico, a literatura, cada um fala uma coisa, né? Mas a mudança dos hábitos de vida... Vai fazer uma melhora. Exatamente. E, obviamente, né, a gente trata de uma forma em geral e acompanha essa melhora, essa melhora desse inchaço, assim, né? A automedicação, ela pode trazer, porque o corticoide, a gente tem essa coisa, eu vou tomar, eu fiquei gripado, toma lá na farmácia tomar uma injeção, e essas injeções, elas são puro corticoide, né? Que é um inflamatório poderoso, mas que também gera N problemas. Exatamente. Essa automedicação pode trazer problemas também para essa visão? Muitas, na verdade, né? Eu acho que na minha área, né, eu até te comentava que uma das coisas que me preocupa muito é o uso de corticoide, de automedicação do corticoide, né? Igual você falou, tem qualquer coisa, eu vou passar um corticoide. Tô com o olho irritado, pingo um corticoide, né? E na verdade isso é perigosíssimo, né? Porque na minha área mesmo, dentro do olho nós produzimos um líquido e ele vai embora por um ralo, né? E essa água é drenada por esse ralo diariamente. Então, o nosso ralo funciona habitualmente lindo, maravilhoso. O corticoide, ele altera o formato desse ralo, então ele passa a drenar menos água do que deveria. O líquido continua sendo produzido, não tem por onde ir embora, a pressão vai lá em cima
e a pessoa, na maioria das vezes, não sente absolutamente nada. E essa pressão alta corta os nossos fios de visão lá atrás e aí dá o glaucoma. Olha, uma coisa interligada na outra. E, na verdade, me preocupa muito, porque a maioria do uso dos corticoides, né, nos adultos, depende realmente se a pessoa é sensível ou não, né? Mas a maioria dos pacientes que são sensíveis são crianças e idosos, né? Então, a criança tem qualquer coisa, né? E não é somente no olho, né? Pela boca também, no nariz também. Os sprays para rinite, para alergia. Perfeito. Lógico, não quer dizer que não pode usar, mas realmente a gente tem que ter uma orientação médica, exatamente, e um controle, né, do uso desses medicamentos. Porque é um desafio, né? Porque o brasileiro se automedica muito, né? Exatamente. E é muito mais comum do que a gente pensa, né? Né? Tem muitas pessoas jovens que você, né, vai lá, mede a pressão e fala, gente, você tá usando algum medicamento? Ah, pinguei um medicamento aqui para destampar o nariz, né? Você vai ver corticoide e tá completamente associado, sabe? Então não é para se automedicar, né? Exatamente. Porque até o tópico vai gerar esse problema lá no olho, então. Exatamente. No olho, o nariz, pela boca também. Principalmente se o uso do corticoide precisar ser feito de forma contínua por mais de 7 dias, assim. 5 a 7 dias. Mas pessoa sensível é sensível, ela irá ter aumento de pressão. Isso com pacientes que têm doença autoimune, geralmente doenças autoimunes, é feito o uso prolongado, né? Exatamente. Então, por isso que é importante fazer o acompanhamento. Geralmente esses pacientes que têm doenças reumatológicas, eles fazem avaliação oftalmológica seriada, não só por isso, porque geralmente eles usam outros medicamentos que podem afetar a visão, né? Como por exemplo a hidroxicloroquina, né? Então, eles acabam tendo esse acompanhamento, né? Fica mais tranquilo, eu digo assim, né? Mas... Dentro desse processo aí, a gente tem a diabetes, né? Que é um terror para... A gente sabe, o grande medo do diabético é perder a visão, né? Como é que é feito esse tratamento? Se você tem um paciente que é diabético, ou que às vezes tem diabetes e não sabe, demora para descobrir, que tem alguns pacientes também que demoram, ou não se tratam de forma corriqueira. Quais são as consequências da diabetes para a parte oftalmológica? Olha, o açúcar alto no sangue, ele tem vários lugares que ele pode afetar, não somente o olho, né? Mas eu costumo falar para o paciente que o pico de açúcar no sangue é como se fosse uma martelada, mais ou menos isso, para o paciente entender. Não só na retina, mas é no coração, é no rim, né? Então, todos esses picos de açúcar podem afetar o motor do olho, que é a retina, né? E eu costumo dizer que carro não anda sem motor e o olho não enxerga sem motor. E também ele pode acelerar a catarata, né? Eu sempre falo para o paciente, olha, a nossa lente é como se fosse um sanduíche. A gente tem o pão da frente, o miolo e o pão de trás. Alterações do açúcar geralmente provocam a turvação da lente, que é o que a gente chama de catarata, não só no miolo do pão, como também na parte de trás do pão, que é a catarata que mais afeta a visão e mais incomoda o paciente. Então, esses descontroles não só podem dar perda de visão, né, obviamente, por afetar o motor do olho, como também os vidros do nosso carro, que são o cristalino, a lente que nós temos dentro do olho, né? E além disso, eu sempre oriento o paciente diabético, né? O diabetes ele sempre tem que estar controlado, né? Por quê? Porque níveis de açúcar no diabético, o aumento do açúcar, ele faz com que você... O nível de açúcar no paciente diabético, né? O grau do óculos do diabético, ele acompanha o nível do açúcar. Então, se teu diabetes está descontrolado, o teu grau do óculos, hoje na tua consulta, se está aqui, o grau do óculos será esse. Se teu açúcar faz isso, o grau do óculos faz isso, ou seja, ele sempre acompanhará o nível do açúcar no diabético. É claro que o diabético tem variação do açúcar, mas uma coisa é ele variar assim, outra coisa é ele estar controlado. A constância. Exato. Né? Então, o grau do óculos do diabético, a gente só passa se ele estiver realmente controlado, porque senão ele faz um investimento altíssimo numa coisa que não vai trazer retorno, né? E além disso, esses picos, né, de açúcar nos afetam como um todo, não só o olho, a máquina, né? Aumenta o risco cardíaco, aumenta a chance de doenças renais, né? Hoje está associado até às demências, né? A gente fala que os processos de esclerose múltipla,
Parkinson, Sim. Alzheimer, a gente é muito nítido assim, né? Tem um autor que ele até fala que o Parkinson é uma diabetes neurológica, né? Então se você não tem uma qualidade boa, sim, e esse índice é aumentado, você aumenta o seu índice de desenvolver Parkinson. Certo. Então a gente precisa realmente entender a gravidade, né? De manter uma alimentação saudável, não porque é frescura, não porque você tem que ser fitness, nada disso, sim, né? Porque a longo prazo isso vai prejudicar mais ainda, né? É verdade. Na verdade acelera todo esse processo do envelhecimento que a gente está falando, né? É verdade. A catarata, ela é assim, as pessoas falam muito da catarata porque a gente vê muita cirurgia. Fez cirurgia de catarata. E aí, é verdade, todo mundo vai, no processo de envelhecimento, todo mundo vai ter catarata. Porque a gente está envelhecendo tanto, né, de modo geral, a população. Sim, não vai ter como fugir da catarata? Não, porque na verdade a catarata é um envelhecimento da nossa lente que nós temos lá dentro, né? O quanto isso vai afetar a visão depende de cada organismo, né? Depende de como a tua lente vai envelhecer. Igual eu te falei, é como se fosse um sanduíche, né? Dependendo de onde essa turvação acontecer, a tua visão vai ser mais ou menos afetada, né? Então, inclusive, por exemplo, não só o descontrole do diabetes, como também o uso de corticoides, assim, em larga escala, pode dar tipos de catarata que afetam demais a visão do paciente. Então, todos nós iremos ter o envelhecimento dessa lente também, tudo dependerá de como o teu organismo vai ditar essa turvação e aonde ela vai acontecer, no pão da frente, no miolo, no pão de trás, né? E isso realmente determinará se você vai precisar. Tem pacientes que falam assim, quando que eu tenho que operar, né, a catarata? Na verdade, a gente opera ou quando o teu óculos não consegue mais nos ajudar, ou quando ela empurra estruturas que a gente não quer que empurre, né? Que geralmente quando acontece o envelhecimento, não só acontece a turvação, mas a nossa lente também engorda. E ela começa a empurrar estruturas que a gente não quer que empurre, né? Então cada paciente tem a sua indicação, sabe? Mas todo mundo vai ter uma hora ou outra. Todo mundo vai ter um grau ou em outro. Não necessariamente cirúrgico, mas ela vai estar ali. Exatamente. E aí nem sempre a cirurgia é a solução também, né? Porque às vezes fala, vamos operar logo, que aí já resolve isso. Às vezes você não tem indicação para cirurgia, então. Hoje em dia já existe a cirurgia de catarata como forma refrativa, né? Mas isso é uma opinião pessoal, né? Eu acho que todo procedimento é um procedimento, né? Cada procedimento tem os seus riscos. Eu acho que a indicação correta, na minha opinião, é quando os benefícios são muito maiores do que os riscos, né? E cada um tem sua indicação mesmo, sabe? Exatamente. Muito bem, quanta informação, né? Temos aqui, mas talvez outro convite para outro podcast para falar sobre várias coisas, né? Cada dia um assunto. Né? Quero te agradecer. Obrigada. Queria que você deixasse uma mensagem para quem estiver assistindo a gente, para quem teve esse monte de informação tão útil. Sim. O que você orientaria como médico, oftalmo? O que você gostaria de deixar recado para a população como saúde preventiva para a área dos olhos? Eu costumo dizer que o olho é a porta da alma. A gente vê através dele muitas coisas que às vezes estão erradas na nossa máquina, que é o corpo. E a melhor forma da gente evitar qualquer perda de visão ou até de alteração na própria máquina é o exame oftalmológico regular, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? Sempre, né? Exatamente. Para tudo. Exatamente. Quero te agradecer, seja sempre muito bem-vinda. A gente ficou muito feliz com tanta informação. Bonitinho. Esse foi o nosso podcast com a doutora Maria Mercedes. O PVA Entrevista é um podcast cheio de informação. Se você achou útil todas as informações que a gente trouxe aqui, curte e compartilhe com as pessoas. Quanto mais informação a gente espalhar, mais orientação e mais saúde a gente vai ter, né? É verdade, com certeza. Até o próximo podcast. Obrigada, Ju. Adorei. Obrigada.